Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. Nesse vídeo vamos trazer aqui mais um estudo de um fundo imobiliário, o RPR11, Urca Prime Fundo de Investimento Imobiliário. É um fundo high yield, ou seja, ele prioriza mais o alto rendimento aos seus cotistas. Portanto, é um fundo que distribui muitos proventos e também tem um certo grau de risco. Eu confesso que eu não estudava muito esse tipo de fundo, porque eu achava muito arriscado ter eles em carteira, mas de uns tempos para cá eu estou mudando a minha visão sobre esse tipo de ativo. Então a gente vai para a análise, mas antes eu peço, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like e compartilhe também esse vídeo para ajudar outras pessoas a aprender sobre investimentos. E vamos aqui à tela do computador para a gente dar início aqui ao nosso estudo do Urca Prime. Esse é o código, o RPR11. Então, para você comprar na bolsa, é esse código aqui. O valor atual da cota está R$ 106,35 e ela já esteve em R$ 143,81. Dividend yield, considerando os últimos 12 meses, está em 22,29%. Esse aqui é um fundo novo, então começou a negociar há pouco tempo, desde o seu lançamento. Ele subiu muito e recentemente ele caiu um pouco devido à situação econômica e também às questões de emissões que ele está fazendo. É um fundo novo e já está na quinta emissão. O valor patrimonial da cota está em torno aqui de 94,66 e ele está negociando um pouco acima do valor patrimonial. A maioria dos fundos imobiliários estão descontados e, portanto, estão negociando abaixo do valor patrimonial. Esse aqui é uma das exceções que estão negociando acima do valor patrimonial. Mas isso acontece devido ao excelente dividendo que esse fundo vem pagando ao decorrer dos tempos. Então, os investidores eles aceitam correr um pouco mais de risco para ganhar esse retorno que o fundo está oferecendo. O rendimento aqui por cotas, aqui no mês de dezembro ele pagou 1,86, no mês de novembro 1,37, no mês de outubro 2,17. Se você olhar para baixo histórico, você vai ver que ele paga bastante dividendos. Cada cota que você tem em carteira, você ganha esse rendimento aqui mensalmente. Então vamos aqui ao relatório gerencial para a gente analisar um pouco mais, conhecer um pouco mais esse fundo. Então está aqui o relatório gerencial. Do seu lado esquerdo aqui, você pode ver aqui os dados do fundo, o objetivo dele de investir no mercado imobiliário em CRIs, né? Gestão ativa, patrimônio líquido até a quarta emissão, somando aqui os dois valores, lembrando que o fundo está numa próxima emissão atualmente. Então vai mudar muito esse relatório, então fica um pouco desatualizado, porque a gente vai ter que esperar sair os dados dessa última emissão para a gente analisar o fundo. Mas por aqui dá para a gente conhecer o fundo. É um fundo que eu venho estudando atualmente, que eu estou conhecendo. Então, resolvi gravar esse vídeo e quando sair os novos relatórios, a gente vai atualizando aqui para vocês. Taxa de administração, 0,25%, mínimo de 15 mil por mês. Taxa de gestão, 0,95% do PL e taxa de performance IPCA mais 7. Quando você vê essa taxa de performance, você já enxerga que é um fundo de alta rentabilidade, porque ele pretende ultrapassar essa taxa aqui de IPCA mais 7. Atualmente, os ativos de renda fixa estão muito longe de chegar a IPCA mais 7. Os títulos do Tesouro estão em torno de IPCA mais 5, nessa faixa. O administrador é a Vortex e o gestor a Urca Gestão de Recursos. Interessante que eu pesquisei um pouco aqui sobre a Urca, ela surgiu há mais de 10 anos atrás, é uma empresa que já tem mais de 10 anos, e eles são especialistas em estruturação de dívidas, e devido a essa capacidade de estruturar dívidas, eles vieram a criar a Urca Gestora. Então, eu acredito que a gestão ela está completamente capacitada para operar esse tipo de investimento. E aqui do lado direito tem uma carta do gestor falando sobre os ativos aqui do fundo, também sobre algumas compras. E aqui fala sobre um investimento aqui no CRI da Hotbit, juntamente aqui com os dois fundos aqui, o CVBI 11 e o Habitat. Então esse fundo atualmente ele está um pouco alocado em multipropriedade, que não era o foco dele, ele colocou na carteira,
e também está entrando aqui em um novo fundo imobiliário para ganhar um pouco de valorização, um fundo imobiliário de papel. E aqui está o relatório do fundo. No mês de setembro, aqui a receita foi 3.305.000. Juros de CRIs aqui, 1.887.062. E também atualizações monetárias. Isso aqui é interessante frisar porque os fundos de papéis, eles pagam bastante dividendos, mas eles estão distribuindo a inflação do período. Então, quando você investe em um fundo de papéis, você tem que tomar cuidado com a inflação, porque o fundo devolve ela para você mês a mês. Então, se você não reinvestir uma porcentagem dos seus dividendos, o seu patrimônio pode ser diluído ao decorrer dos anos, diluído pela inflação. Então, é interessante que você pegue uma parte do que você recebe desses fundos e compre novas cotas para você ir sempre atualizando o seu portfólio ali com a inflação. Já os fundos de tijolos, que têm imóveis físicos, esses são um pouco diferentes, porque os fundos distribuem ali os ganhos com aluguéis e tal, e a inflação ela fica no imóvel. Com o tempo, o imóvel ele vai valorizando e, se por acaso o fundo vier vender o imóvel, ele terá aquela atualização e o ganho de capital para distribuir aos seus investidores. E aqui deduz aqui as despesas e chega aqui no resultado líquido aqui, 3.608.394. E o resultado por cota, R$ 2,17. E nessa parte aqui o fundo ele coloca aqui um resumo aqui dos CRIs que ele tem na carteira e mais embaixo alguns dados. Aqui no mapa você pode ver a diversificação geográfica desses investimentos e nesse outro gráfico você vê a porcentagem que cada um desses CRIs tem na carteira. O que você tem que ficar atento aqui? Essas porcentagens aqui maior que 10%. Essas representam uma fatia bastante grande, relevante no fundo, então tem que ficar atento porque pode ser um risco. A taxa aqui dos CRIs é uma taxa bastante alta, é uma taxa que a gente não encontra em lugar nenhum. Essas vantagens da gente investir em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles conseguiram trazer uma oportunidade para o investidor minoritário. Eu, particularmente, nunca vi uma taxa como essa disponível no investimento de renda fixa para que eu possa investir. IPCA mais 14, IGPM mais 14, tem um aqui até maior, IPCA mais 16. Então, por um lado, tem um pouco mais de risco esse tipo de fundo, porque o ativo, quanto maior a taxa, maior o risco está envolvido. Então, para pagar IPCA mais 16, então tem um risco mais alto aqui nesse ativo, de 14 também. Mas voltando aqui ao assunto, os fundos imobiliários eles trouxeram para o investidor minoritário o acesso a esse tipo de investimento com essa lucratividade total e carregando também o risco envolvido ali na operação. E aqui mostra a porcentagem de cada um desses RIs no PL do fundo. Tem uns aqui que tem 12%, 10%, do PL, 16% do PL, que é o Hotbit. E aqui tem o LTV. LTV significa loan to value, ou seja, é a relação do empréstimo com as garantias. Quanto menor, melhor. 71% aqui significa que a cada R$ 71 o fundo tem 100 de garantia. A cada R$ 37 ele tem 100 de garantia, e assim sucessivamente. Aqui está a inadimplência, então tem que ficar atento também. Tem alguns aqui que estão com 19% de inadimplência, apesar que as obras também, algumas já estão até concluídas e tal. Então tem que analisar mais detalhadamente aqui. Mas em média aqui o fundo está pagando IPCA mais 12% ao ano. É uma lucratividade muito alta, uma rentabilidade muito alta. Patrimônio do fundo, 76% está em CRI, então esse é o carro-chefe do fundo, CRI. Tem uma porcentagem aqui em caixa atualmente, nesse relatório. Tem também uma parte em fundos imobiliários e assim sucessivamente. A receita aqui por segmento, loteamento é a maior parte. Loteamento geralmente é um investimento um pouco arriscado, devido depender ali da situação do portfólio, se vai sair bem, então é um pouco arriscado. Tem também a questão de multipropriedade também, que o fundo está entrando recentemente. E o residencial vertical, 6%.
E a diversificação por estado, 59% está no estado de São Paulo. Embaixo a gente pode ver a questão aqui da classe única, que é a maior parte, 66%, sênior, 2%, mezanina, 22%, subordinada, 10%. Se for olhar a questão do risco aqui, a subordinada é a mais arriscada e a sênior é a mais segura. Todas envolvem risco. Mas se for olhar pela ordem, a sênior aqui, que tem 2%, é a mais segura. Em seguida vem a única, depois a mezanino, a subordinada, que é a mais arriscada, a que tem menos preferência. Esse aqui tem preferência. Como eu falei lá atrás do Longe Velho, aqui ele colocou o que mais especificado aqui. A parte azul, que o LTV está menor que 25%, e essa outra parte mais cinza está entre 25% e 50%, e a parte mais arriscada está aqui na maior parte, 50% a 75%. Aqui abaixo ele traz aqui as informações dos CRIs que tem na carteira. Se você quiser saber um pouco mais, além de ler as informações, você pode acessar também os links dos sites aqui e olhar as fotos e ler mais sobre esses ativos. Então, pessoal, essa foi a análise do fundo URPR11. Como eu já disse, eu gostei muito da gestora, da capacidade dele, da expertise dele de atuar nesse mercado. E o fundo, para mim, é de médio para alto risco e também tem uma possibilidade de continuar entregando bons rendimentos. Vamos esperar vir os dados dessa próxima emissão para a gente ver como que vai ficar aqui o portfólio do fundo e como que ele vai se transformar. Porque, como eu disse, durante esse pequeno período já de existência do fundo, já está na quinta emissão, então esse fundo está crescendo muito rápido e vamos ver qual que vai ser o desvendar da carruagem daqui para frente. Então deixa o seu like e até o próximo vídeo.